coisa que eu quero falar e que é muito chata de falar, mas a nossa doença, ela é progressiva, ela é irreversível, ela é fatal. Por mais que eu aumente a sobrevida do meu paciente em 50 anos, no momento que a doença chegar ao seu ápice, com todo o que eu posso oferecer, é o momento que o meu paciente vai a óbito, né? Então, também é preciso entender, quando você já está no melhor ventilador, os pulmões estão aerados, você está conseguindo ventilar o doente, mas acabou. Tem um momento que você não consegue ir além daquilo. Então, também a gente precisa entender isso. O momento das coisas acontecerem, né? Muitas vezes a gente está na melhor ventilação, no melhor ventilador, com o melhor médico, e as coisas não vão mais. E aí também não adianta ficar judiando da pessoa, né? Tem gente que fala, não quero ser traqueostomizada, não quero. É a decisão da pessoa. Então, ela não quer. Precisa respeitar essas decisões do doente. Cada um tem a sua decisão, né? Não é justo esse doente que diz que não quer ser traqueostomizado, quando ele tem uma parada, alguém ir lá e traqueostomizar, entubar. E aí, quando ele acorda, ele está numa situação que ele não queria. A gente tem que refletir isso e respeitar a vontade das pessoas, né? E para que serve o ambu? O ambu serve para fazer justamente esse pulmão encher. O pulmão que não enche sozinho porque falta músculo, quando você faz o exercício do ambu, que é o empilhamento de ar, ele atinge o máximo da sua capacidade. Se ele atinge o máximo da sua capacidade, o doente consegue tossir melhor, o pulmão fica mais sadio, não faz aquele fechamento do pulmão, melhora a fala e melhora a tosse dele. Então, o segredo do exercício do ambu é esse. Se você mantém o pulmão todos os dias aberto, todo dia você vai lá e abre aquele pulmão. Não importa se você está na traqueostomia, ou se você está na máscara, ou se você não usa nada. Se você todo dia abre os pulmões, você mantém ele livre daquela coisa de fechar aqui embaixo. E se você não fecha onde tem a troca do oxigênio pelo gás carbônico, você consegue manter o seu paciente vivo por muito mais anos. Vocês concordam? Porque você evita uma pneumonia. Se o pulmão está aberto, ele está ventilando, você não vai fazer infecção. Isso fica claro? Por isso que tem que fazer o exercício do ambu todo dia, 3 vezes ao dia e direito. 3 vezes ao dia para quanto tempo? 10 repetições. Eu vou mostrar aqui depois. E aí você também pode fazer esse empilhamento de ar aqui, você pode fazer com os ventiladores. Quem tem esses ventiladores também pode fazer com esses ventiladores. Também vou mostrar na prática. Quem usa ventilação, não importa o ventilador, e aí volto a falar aquilo que o Jorge disse. Se você já está em uso de ventilação, não importa se é na tráquea ou se é na máscara, não é para tirar o ventilador. Não é para fazer em casa um planejamento de desmamar o ventilador. Tá? Se tem indicação de dormir a noite inteira com ventilador, não é para falar, mas ele dorme tão bem sem. É aí que vai acontecendo todos aqueles sinais que eu mostrei. É aí que o paciente vai morrendo de falta de ar à noite. Porque é quando ele dorme à noite que o músculo fica mais fraco e que ele precisa da ventilação. Tem gente que tem indicação para usar de noite e de dia não é para usar. Mas aí o que faz? Usa de dia e fala, à noite eu não consigo, mas de dia eu estou bem. Mas não é para usar de dia ainda. Era para usar de noite, para preservar o pulmão, para ficar livre de infecção e para de dia ter uma vida normal. Aí faz tudo trocado, acaba fazendo pneumonia, porque de noite não respira, e é por isso que as coisas saem erradas às vezes. Então, e é comum o cuidador ficar com pena. Ai, doutora, mas eu ponho esse negócio e ele não dorme, aí eu tiro, ele dorme tão bem. Ele vai dormir bem, gente, ele vai dormir bem até passar para o outro lado. Porque ele fica com falta de ar à noite. Só que ele não percebe, entendem isso? Então, ficar com dó, tirar o aparelho à noite, colocar de dia, é um grande erro que a gente comete. Se a gente tem carinho pelo doente, quer cuidar, deixa ele ventilar à noite, ajuda a melhorar a máscara, levanta quantas vezes for preciso para arrumar a máscara sem reclamar, né? Uma coisa muito comum no meu ambulatório é quando o doente chega com o cuidador, eu pergunto assim, bom dia, tudo bem com o senhor? E a esposa fala, com ele está tudo ótimo, agora olha para mim. 1 mês sem dormir, 1 mês sem dormir.
Você acha que isso é vida? Ele está bem cuidado, tem enfermeira, tem tudo na cama, na mão, e eu? Agora, não me deixa dormir por causa desse aparelho que não para de apitar, toda hora quer arrumar a máscara. Gente, ninguém pediu isso. Ninguém pediu. Isso é uma condição que a vida trouxe. Vai ter que arrumar máscara 20 vezes à noite? Vai. Vai ter que acordar? Vai. Isso é uma missão, né? É a missão de cuidar, tá bom? Eu não tenho uma solução mágica para isso. Eu só posso dizer para vocês que eu tenho um paciente que tem 3 doentes com BIPAP em casa. Um cuidador para 3 BIPAPs. Então, se alguém achar ruim de arrumar um, eu tenho história verídica de 3. Tá? Mas agora eu vou falar uma coisa muito séria. O tratamento respiratório, ele tem custo zero. Por quê? Tanto na Procura quanto na Brela, quem me conhece sabe que eu estou lá desde 2004, toda segunda, das 13 até perder de vista, orientando quem precisar. Nós temos AMBU para doação, os aparelhos ventilatórios, eles saem da Portaria Federal, ou por empréstimo de colegas, ou por ação judicial. Ninguém fica sem respirar por falta de aparelho, ninguém fica sem respirar por falta de AMBU, tem doação de AMBU na Procura, tem doação de AMBU na Brela, tem orientação gratuita toda segunda-feira na Brela. Então, a parte respiratória, a parte de orientação, vocês têm disponível para fazer em casa, é custo zero. Infelizmente, quem não tem condição de pagar um fisioterapeuta ou um cuidador, tem que assumir, vai ter que ir lá aprender e fazer, é mais um encargo para o cuidador. A gente tem que respeitar o limite de cada um. Não adianta você, é o que a gente falou, prevalece a vontade do paciente. Eu não falei do meu paciente que usava oxigênio em vez de BIPAP? Ele faleceu. De quem foi o desejo? Dele. A esposa é culpada? Eu sou culpada? Não, né? Agora, quando o paciente quer fazer o exercício, quando ele depende de você, quando ele não tem vontade própria, e você não faz, de quem é a culpa? Sua. É cruel falar isso? A Márcia tem razão, é uma carga enorme. Mas se o doente não se mexe, não pode mexer as mãos, não pode mexer os pés, e está ali parado, né? A gente tem que cuidar. Outra coisa importante é o caso que ela falou do pai, que está no BIPAP, está traqueostomizado, está com todos os sintomas de hipoventilação noturna. Existe uma falha muito grande aí. O BIPAP não foi feito para traqueostomia. Ele não foi feito, tá? Nós toleramos os BIPAPs nas traqueostomias por muitos e muitos anos, porque não existiam ventiladores volumétricos. Ainda hoje, nós toleramos os BIPAPs e, muitas vezes, nós nos fazemos de cegos, porque é o que tem. Porque um ventilador volumétrico, você tem que entrar com processo judicial contra o Estado. Esse processo leva de 7 a 12 meses para sair. Eu acabei de receber o do seu Carlos, eu fiquei 12 meses numa ação judicial com a doutora Vandercy, pelo Estado. O convênio dele, que era um bom convênio, negou o equipamento. Então, nós partimos para uma ação contra o Estado, que é mais rápida. E vejam o tempo que levou. A liminar, mas é com a liminar. A liminar, o juiz estabelece multa diária e a coisa se prolonga. Por isso que nós toleramos os BIPAPs nas tráqueos, porque nós sabemos que o processo demora. Mas, no caso do pai dela, não está ventilando mais. Ele precisa urgente entrar com o processo. Qual é a outra solução? Entre o que a Márcia falou, alugar. Tem dinheiro para alugar? Aluga um volumétrico. Não tem dinheiro para alugar? Capricha no AMBU. 3, 4, 5 vezes por dia. Vai usando o BIPAP e entra com a ação. Tá? Então, nós temos que ter indicação correta. Muitas vezes, se a gente já sabe que demora de 7 a 12 meses para sair o processo do volumétrico, vamos antecipar. Se a gente conseguir prever, junto com os profissionais que cuidam da pessoa, que a ventilação não está satisfatória, que está tendo muita infecção de repetição, que os parâmetros do BIPAP estão no limite, vamos antecipar um processo para pedir os ventiladores volumétricos, bem como os aparelhos de tosse. Quanto mais a gente pedir por ação judicial, ventilador volumétrico e aparelho de tosse, uma hora o governo vai ter que incorporar na portaria como estão os BIPAPs hoje. O que está acontecendo com os BIPAPs? Em São Paulo, eles estão demorando para ser entregues. Por quê? Existe mais doente do que dinheiro para comprar BIPAP. É uma questão é uma questão política.
né? A Procura tem feito a parte dela de forma... Eu tenho falado para todo mundo. Se tem um dinheiro que foi empregado de forma transparente e fora do normal, foi o dinheiro da campanha do balde de gelo da Associação Procura. Eles investiram em equipamento e têm salvado muitas vidas, mais do que vocês possam imaginar. Muito mais, tá? Eles têm socorrido as pessoas de forma admirável em todo lugar do Brasil. Eu tenho sido portadora de vários equipamentos e eu tenho aprendido a diferença entre usar o dinheiro para salvar a vida e usar o dinheiro para custeio. Então, assim, hoje eu doaria para a Procura, porque eu acho assim, que é fantástico você estar com um paciente morrendo e você ter onde pegar um aparelho e levar para esse paciente. É uma ação assistencialista? É de curto prazo, é imediata? É. Mas se a gente não tiver ação assistencialista de curto prazo imediata para salvar a vida, enquanto a gente promove ações maiores para mudar a história, as coisas não vão para frente, a gente tem que caminhar juntos, né? Então, esse trabalho também é admirável. Ao mesmo tempo que a gente lamenta essa questão política do BIPAP, do Instituto do Sono e da Prefeitura de São Paulo, a gente engrandece a ação da Procura junto às pessoas. Ninguém que precisou de aparelho nessa crise ficou sem dos que chegaram ao nosso conhecimento a tempo. Ninguém. A Procura não deixou. Tá? Então, eu acho que também é motivo de tranquilizar vocês, que nessa questão tem muita gente lutando junto para que as coisas melhorem. E vocês têm que saber a indicação do BIPAP e do volumétrico. Então, é inadmissível um paciente de tráqueo com BIPAP? É. Mas existe? Existe. Como eu vou mudar isso? Entra com a ação judicial, entra com uma liminar, espera de 7 a 12 meses e vai ter o seu volumétrico. Normalmente, os advogados cobram o valor de um aluguel do equipamento para entrar. Existem planos de saúde que são muito bons, que você solicita para o plano e em 24 horas o aparelho está na sua casa. Mas os planos que não são de classe A, é diferente a situação, né? Tem planos que te entregam equipamento sem nenhum questionamento, tanto o ventilador volumétrico quanto o aparelho de tosse. É só você pedir, o médico carimba, o físio carimba, no dia seguinte chega. E tem outros planos que nunca vai chegar. A dica é pedir para o advogado fazer a intimação da liminar em nome de uma pessoa física. No Google você consegue pegar o nome do diretor daquele plano de saúde ou de quem for. Porque no descumprimento, você entra com crime de desobediência. Você faz um boletim de ocorrência em cima do artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência e descumprimento de ordem judicial. Com isso, você consegue pedir a prisão do diretor do plano de saúde. Funciona como uma beleza. Em 24 horas vai estar na tua posição. Beleza, rapidinho. Todas as interfaces que a gente pode usar, tá? Milhares de interfaces diferentes para poder usar a ventilação na máscara. Não gosto dessa ventilação aqui, não gosto. Eu coloquei para mostrar que eu não gosto. Existe essa aqui que é muito melhor hoje, tá bom? Muito menos claustrofóbica e que não perde tanto ar. Eu já perdi muito paciente com essa máscara. Ela não ventila adequadamente como essa, tá? Então, se a gente tiver que usar uma máscara de rosto inteiro, vamos optar por uma máscara melhor. A peça bucal, que eu falei que tem pessoas que usam com sucesso. Não, essa é a peça bucal, ó. Essa é uma forma de ventilar que você põe só esse cachimbinho na boca e respira. Esse é o espaço morto da peça bucal, mas aquele é só uma traqueinha, tá bom? A carteirinha que a Procura tem a dela. Os erros mais comuns que os nossos pacientes passam é ficar respirando sem frequência respiratória no aparelho, usar o CPAP ao invés do BIPAP, querer traqueostomizar o paciente que está 24 horas em ventilação não invasiva e está bem, e o paciente que está intubado e que tem uma chance de sair do tubo para a máscara, ele não consegue porque a gente faz aqui um negócio que chama teste da ventilação espontânea. É assim, o paciente usa BIPAP 24 horas. Ele vai fazer uma gastrostomia e precisou ser intubado. Como é que ele sai do tubo para voltar para a máscara? Tem que arrancar o tubo da boca dele e pôr a máscara. Só que existe um teste, que é onde você tira o aparelho e deixa o paciente só nebulizando. Ele tem que vencer esse teste para voltar para a máscara. Se ele não vence esse teste, ele vai para tráqueo. Então, é por isso que os nossos doentes vão para tráqueo, porque eles nunca vencem esse teste.
Então, quando a gente tem conhecimento de um doente que foi entubado e tem probabilidade de voltar para a máscara, eu vou até o hospital e peço ao médico que não faça esse teste de ventilação espontânea, que tire o tubo e coloque o paciente na máscara imediatamente. Alguns médicos concordam, ok, outros não. A decisão é soberana do médico e cabe a nós tentar fazer eles entenderem isso ou não, tá bom? Mas para vocês entenderem que são erros comuns que a gente tem. Um outro erro comum... Bom, vamos passando aqui, senão a gente não chega lá. A mesma fraqueza da musculatura inspiratória... eu ia falar que o outro erro comum é você pegar aquele aparelho com as 3 bolinhas para o nosso doente fazer exercício. Né? Imagine que eu falei para vocês que quando o diafragma para de funcionar, o que funciona é essa musculatura acessória. E aquele aparelhinho para subir as 3 bolinhas, você tem que fazer exatamente o quê? Você acaba encurtando essa musculatura. Então, ao invés de você ajudar o doente com aquele aparelhinho, você acaba prejudicando, porque você encurta a musculatura acessória dele, e se ele tiver uma falência do diafragma, ele não tem nem como puxar o ar pelo pescoço até chegar no hospital, tá bom? Então, assim, o Respiron não é indicado para esclerose lateral amiotrófica. Ele tem outras indicações e boas indicações. No nosso caso, o melhor exercício é o do ambu, por tudo que eu já mostrei para vocês. E eu fiz questão de explicar como era a mecânica respiratória para vocês entenderem o que o ambu faz de fato. A mesma fraqueza da musculatura para puxar o ar, eles têm para tossir. Se vocês tossirem, coloquem a mão na barriga e tussam. Tem que ter um músculo, não tem? Esse músculo não contrai? O nosso doente não tem essa força, então ele precisa de ajuda para tossir. Pode ajudar segurando o músculo? Pode, mas precisa do ambu, precisa de prensa no peito e, às vezes, precisa de máquina. Precisa de coffee assist ou de comfort coffee. Só uma pergunta. Minha paciente usa o trilo. Ela também é indicado para ela fazer exercício com ambu? 3. Todo doente, em qualquer ventilador, em qualquer máscara, seja traqueostomia, seja máscara, seja sem ventilação, que tem indicação do ambu, tem que fazer 3 vezes por dia. É a única chance de manter o pulmão expandido sem fechar a base pulmonar. Eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui cuida de um paciente que tenha ela e que não tem ambu em casa? 1, 2, mais alguém? 3. 3. Não, eu quero saber quem não tem ambu em casa. Não tem? Mas por enquanto não precisa. Quer dizer, a gente acha, né? Não, então, o paciente de ela, desde o diagnóstico, tem que ter um ambu em casa e tem que começar a usar o ambu, tá? Saia justa, né? É assim, ó, a gente só não indica o ambu se tiver uma capacidade vital forçada de 80% a 100%. Que é uma espirometria normal. Se você tem uma capacidade vital forçada de 80% a 100%, a gente não indica o ambu. Mas o que a gente orienta é que a família compre e deixe em casa. Porque a próxima avaliação é daqui 3 meses. Em 3 meses, muita coisa pode acontecer. Então, a gente já fala, olha, existe o ambu, que é um aparelho que serve para expandir os pulmões e que também serve para melhorar a tosse, se tiver um engasgo, para ajudar no engasgo. E aí é bom ter esse aparelho em casa. Né? Mas se tiver uma capacidade vital abaixo de 80%, não há dúvida nenhuma que vai sair com a indicação do ambu. O exercício com ambu, ele fica melhor sentado. Ele pode ser feito deitado, mas ele fica melhor sentado, porque sentado você tem o apoio das vísceras, do intestino, o diafragma tem um apoio maior e o pulmão expande mais. Mas é claro que se você não tiver como sentar o doente, você faz deitado do mesmo jeito, tá bom? Tem algum problema começar a fazer exercício do ambu com 100% de CVF? Não, nenhum. É ótimo. Não há problema nenhum. É claro que o que eu faço é que eu não peço para fazer 3 vezes por dia, eu peço para fazer uma, para ir se adaptando ao exercício, tá bom? Porque a gente não pode deixar de pensar que a doença é evolutiva. Ela vai evoluir, independente do que eu faça.
A CVF é a capacidade vital forçada que você mede naquele exame de assoprar, espirometria. Enche o peito de ar e assopra com toda a força. Ele te dá um número de quantos litros de ar cabe no seu pulmão. A partir de quantos litros de ar cabe no seu pulmão, o profissional de saúde faz uma conta, de acordo com a sua altura, peso, idade, quanto deveria caber e quanto cabe. E aí você vai fazendo um predito, né? No meu pulmão cabe 3,5 litros, mas eu estou assoprando só 3 litros. Então, já falta meio litro que eu não estou dando conta sozinha. Esse meio litro que eu não dou conta sozinha, eu completo com ambu. E aí eu vou mantendo o meu pulmão no tamanho original dele, tá bom? O aparelho de tosse, para quem precisa usar o Coffee Assist, que não consegue tirar a secreção só com ambu. Além da fraqueza da musculatura expiratória, tem a fraqueza da musculatura bulbar, e para isso a gente precisa muito da equipe multiprofissional, a Fono e o Nutri, sozinho a gente não dá conta. A aspiração da traqueostomia, eu acho muito importante. Tem muita gente aqui com paciente de tráqueo em casa? Então, uma coisa muito comum, porque aqui a gente fala de aspiração de via oral, isso é coisa da fono, mas para a parte da fisioterapia, os doentes de traqueostomia, eles precisam, além do exercício do ambu, ser aspirado várias vezes ao dia, certo? Ele precisa ser nebulizado na tráqueo, ele precisa ser aspirado, porque senão, um erro muito comum é a formação de rolhas na traqueostomia, tá? Forma muita rolha. Por que forma rolha? Forma rolha por 2 motivos. Porque não umidifica direito, certo? Como não umidifica direito, acaba ficando uma secreção grossa, ressecada. Quando sobe, sobe em forma de rolha. E porque quando aspira, aspira dentro da traqueia e fica fazendo lesão, machucando a traqueia. Isso vai fazendo feridinhas. Vira e mexe, essa feridinha solta e vai formando um coágulo de sangue e entope a tráqueo. Bom, você tem que nebulizar, isso é individualizado. Tem gente que é hipersecretiva, que tem a secreção super molinha, e aí você não vai ficar nebulizando para aumentar essa secreção, porque ela já é molinha. Você vai nebulizar uma vez por dia só para fazer uma boa higiene brônquica. Tem gente que tem a secreção grossa. Essas pessoas precisam ser muito bem hidratadas dentro da prescrição da nutricionista e do médico. Além de ser bem hidratadas, tem que hidratar a secreção na tráqueo, através de nebulização. Então, tem que nebulizar. Depois que nebulizou, aspira só a traqueostomia. Não é para aspirar a traqueia. Aspira a traqueostomia, depois faz o exercício do ambu, vê se sobe mais alguma secreção depois do ambu e aspira de novo a traqueostomia. Mantendo esses cuidados, quantas vezes por dia for necessário, você consegue manter a tráqueo sem rolha. Agora, o que não pode é introduzir a cânula até o fim da traqueia, bater na traqueia, sair sangue toda vez que aspira, porque aí você vai formando, além das rolhas de secreção, você forma a rolha de coágulo de sangue. Isso é um outro problema. A traqueostomia tem várias características, cada doente reage de um jeito. A Alessandra Dossa, lá em Goiânia, ela costuma colocar a válvula de fala. E é muito importante que os profissionais fizessem isso, porque ela não põe a válvula de fala para ele falar. Ela põe a válvula de fala justamente para dar oportunidade do ar subir um pouco para cima. E ela ainda fala para as tubas auditivas, para os seios da face. Só que tem doentes que não dá para fazer isso, porque algumas pessoas não suportam a abertura do cuff. Então, tudo isso exige uma técnica. O ideal é que isso seja feito pelo profissional, ou pelo físio, ou pela fono. Essa parte de pôr ou não pôr válvula de fala, abrir ou não abrir o cuff, quantas vezes abrir o cuff, isso é melhor deixar o físio e o fono concluírem como deve ser feito para aquele paciente e eu orientar vocês. Então, eu tenho uma família, por exemplo, que eu oriento. Uma vez por dia, aumenta uma pressão do aparelho, a pressão expiratória do aparelho, depois aspira a tráqueo, depois abre o cuff, entra aspirando, a paciente fica bem, nunca teve infecção, há muito tempo. Dá para fazer isso com todo mundo?
Não. Essa família é orientada assim. Nós já temos uma outra dentinha que nem pensar em chegar perto do cuff. Nem pensar. Se abrir o cuff, ela morre afogada. Ali. Então, cada um tem a sua característica para aspiração. Mas o importante é que a nebulização seja feita na tráqueo, a aspiração seja feita respeitando o tamanho. Com tubo T, né? Todo mundo sabe que tem que nebulizar com tubo T, junto com a ventilação. Nunca pode tirar o aparelho e deixar a nebulização lá. Alguém faz isso? Em hospital eles fazem. Então, não pode. No caso é assim, porque o aspirador ele não tem poder suficiente para funcionar com o próprio. Aí tem que tirar o tubo, aspirar e depois colocar o tubo. Porque se eu colocar direto junto, sabe aquele T que nem vocês estão falando, ele não tem potência suficiente. Não, mas para nebulizar, quando você põe o inalador, você põe com a tráqueo funcionando. Então, a nebulização, ela é individualizada. Se a pessoa estiver bem, se ela estiver sem secreção, ou uma secreção clarinha, fisiológica, não tem que nebulizar. Tudo que está dentro da condição normal, você não tem que fazer diferente. Mas é muito raro uma tráqueo estar nessa condição. É raro. O comum é que sempre tenha mais secreção. O que aumenta a secreção da boca é uma condição da esclerose lateral amiotrófica, que é uma consequência da doença que é a cialorreia, que é o aumento da saliva, uma saliva grossa, espessa, que parece um chiclete, que você não vence ela. E o controle dessa secreção é feito com o aumento da hidratação e com o aumento da nebulização. Aí que você consegue ir tirando essa secreção espessa e grossa, tá? Para quem não tem infecção, a máscara do ambu, do ventilador, do Coffee Assist, todo dia tem que limpar com água e detergente neutro. Todo dia. O rosto do paciente, antes de colocar a máscara, tem que ser limpo com detergente neutro, com sabão neutro. Não pode ser produto adstringente. Não pode pegar... aquele leite de colônia, leite de rosa, lencinho que tem álcool, porque esse álcool na pele, lenço umedecido só se for sem álcool. O álcool na pele, depois o contato do silicone da máscara, provoca uma inflamação na pele que enche de bolinha branca e vira uma ferida. Então, você tem que limpar o rosto do paciente com água e sabão neutro, detergente neutro, sabonete neutro, a máscara bem limpinha depois que você coloca no rosto do paciente. Isso todos os dias, diariamente. O ambu e a traqueia você limpa quinzenalmente ou mensalmente. Tanto o ambu quanto a traqueia, você pega uma bacia com água, coloca detergente, coloca a traqueia dentro, chacoalha, 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 deixa a água com sabão entrar de um lado e sair do outro, põe na boca da torneira, abre a torneira, deixa a água descer, saiu o sabão, coloca no varal na sombra pendurado para secar. O paciente está normal. Então, o ambu e a traqueia você vai limpar ou de 15 em 15 ou mensalmente, depende da condição de saliva do paciente. Quando você tira a máscara está cheia de óleo. Você não pode limpar uma vez por semana, tem que limpar todo dia. Você não precisa pôr na bacia a máscara todo dia. Você pega um pano com detergente neutro e limpa a máscara. Você não precisa pôr ela na bacia todo dia, mas você tem que limpar todo dia a máscara do ambu, a máscara do ventilador, seja pronga de nariz. Pronga de nariz é pior ainda, que fica cheia de secreção. Tem que lavar todo dia. Se você tiver infecção, todo o material ele deve ser lavado e esterilizado diariamente, por 30 minutos, numa imersão de água com vinagre branco. Uma proporção de vinagre branco para 2 de água ou hipoclorito. Tá? Todo dia. Se você tem infecção, pneumonia, não tem jeito. Todo dia tem que pegar o circuito, lavar e colocar esterilizar. Tem que ter 2 circuitos para trocar. E a máscara também. Senão, o vírus fica se reproduzindo, o vírus ou a bactéria dentro daquele circuito. Tá certo? Entenderam a diferença de usar hipoclorito ou vinagre ou não? Importante para salvar a vida. Em caso de queda de energia ou defeito dos equipamentos de ventilação, é fundamental que, enquanto se providencia as baterias ou substituição dos equipamentos, que o paciente seja ambusado.
imediatamente tem que pegar o ambu e começar a ventilação com o paciente, tá? Enquanto alguém vai ver se é a bateria, se tem que trocar a bateria, se tem que pedir equipamento no convênio, alguém vai pegar o ambu, seja na máscara ou na tráqueo, e vai começar a ventilar o paciente. Os pacientes de traqueostomia, se a saturação cai, normalmente, quando você tira a tráqueo, você põe o oxigênio na bolsinha. Pode pôr. Já deve ser uso comum em casa, não é? Quando alguém pergunta, é porque já é um uso comum. Porque tem pacientes que, quando tira a traqueostomia e tem muita secreção, se não colocar oxigênio no ambu, a saturação cai. Para esses pacientes, você faz como você faz todo dia. Se o aparelho quebrou, você vai fazer do mesmo jeito, colocar oxigênio no ambu e ambusar. Se o paciente não usa oxigênio, se nunca caiu a saturação, você vai ambusar sem oxigênio. O que tem que fazer é ficar ambusando até resolver a questão do aparelho. Se levar 4, 5, 6 horas, tem que ficar ambusando, tá? É mais fácil ambusar a tráqueo do que quem não usa tráqueo. Pois não? Minha pergunta é, no caso de um paciente que não usa o BiPAP, que fica assim se esgasgando, que não consegue mais respirar, você está usando o ambu. Até que momento você sabe que ela pode recomeçar a respirar? É assim, ele tem indicação de BiPAP e não quer usar isso? Ele tem o BiPAP em casa? Não. Não, porque não quer? Não, por enquanto não estava... A gente não recebeu e acho que ela não quer e, por enquanto, a gente até não tem ambu. Então, nesse caso, precisa de 2 coisas urgentes. Do ambu, tem que ficar ambusando, e precisa providenciar uma consulta com... Vocês passam em algum lugar? No Instituto do Sono, na Brela? No HC? Então, é um caso que precisa urgente ser encaminhado. Depois eu falo com você, eu te dou o telefone do Instituto do Sono. É uma paciente que precisa ser encaminhada para o Instituto do Sono, precisa fazer uma avaliação e precisa retirar um BiPAP. Urgente. E se estiver engasgando, estiver com falta de ar, você vai ambusar até chegar no hospital. Só que tem que ter um BiPAP, porque vai chegar no hospital e o hospital não tem BiPAP. E aí ela pode ser até entubada e traqueostomizada sem necessidade. Então, é importante você, depois que acabar a reunião, conversar comigo, tá bom? Para a gente estabelecer um plano de evitar uma encrenca desse tamanho para ela, tá? Obrigado. Eu falo com você depois. Quando o paciente pega pneumonia, isso acelera a doença? Se a pneumonia for bem tratada, for tratada imediatamente, o médico intervir com antibiótico, a equipe intervir removendo a secreção, expandindo o pulmão com ambu, quando acaba a pneumonia, o paciente fica mais fraco, mas depois ele volta à condição que ele estava antes, ele melhora, ele volta. Se a pneumonia for mal conduzida, demorar muito tempo, se a higienização e expansão do pulmão não for feita adequadamente, ele pode fazer cicatrizes no pulmão que vão causar novas e novas pneumonias. Então, depende da condução do caso. Sim, meu pai teve pneumonia e foi para o hospital, ficou internado. E aí fizeram aquele teste para ver se ele estava respirando, se ia dar para extubar. Falou que não ia dar, que a pneumonia acelerou o processo e aí traqueostomizaram ele. Foi direto. Estava respirando normal, foi direto para trás. Com 2 vezes internação. O nome desse slide é... Tá bom? Eu sinto muito. É por isso que é importante esse tipo de discussão como a de hoje, para a gente tentar evitar esse tipo de erro. Isso é um erro. Porque existe um artigo, eu sei que vocês não são da área da saúde, a maioria, mas existe um artigo do Dr. Miguel Gonçalves, publicado numa revista internacional, que chama CHEST, foi publicado em abril de 2010. É um artigo que fala sobre o paradigma do desmame de pacientes com doença neuromuscular. É um artigo enorme que explica passo
passo a passo como deve ser tirado do tubo um paciente neuromuscular para não acontecer isso. Um paciente que nunca usou ventilação, nunca usou BIPAP, tem uma pneumonia e acaba traqueostomizado. Isso ainda é falta de informação, isso é um erro frequente, é um erro muito comum, é uma iatrogenia, tá? Eu lamento por todos esses erros, mas é por isso que a gente se mobiliza e vem discutir isso juntos aqui, para tentar mudar essa história. É o caso da pessoa que ele está perguntando lá atrás. Ela não usa BIPAP, ela não tem AMBU. Se ela fizer uma pneumonia e for parar no hospital, é claro que eles vão entubar e vão traqueostomizar. Então, a gente tem que ter um plano de ação antes. Quando a gente consegue conversar antes, ter o conhecimento antes, a gente evita isso, tá bom? Gente, olha, eu vou permanecer aqui para a gente ver todos os equipamentos. Então, por favor, quem tem dúvida, depois da aula da Adriana, fica 5 minutinhos para ver primordialmente o uso do AMBU, tá? E tirar qualquer outra dúvida. Obrigada. Tem coffee também? Desculpa.